Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta em 2026, com um novo cenário, mas também com o mesmo compromisso com a boa e correta informação, como essa que eu vou dar agora. O Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, concedeu a Itajaí nota A no Índice de Capacidade de Pagamento, o CAPAG. Esse índice analisa a saúde fiscal de estados e municípios com base nos resultados financeiros, considerando 3 indicadores: o nível de endividamento, a poupança corrente e a liquidez. Assim, são cruzados o grau de solvência e a relação entre receita e despesa corrente, e a situação do caixa para a atribuição da nota do ente federativo. Assim, a nota A do CAPAG coloca Itajaí em um cenário fiscal considerado sólido. E para falar sobre a saúde fiscal e financeira do município, entre outros assuntos, está conosco hoje aqui o secretário de Fazenda de Itajaí, o Rodrigo Silveira. Rodrigo, muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí para conversar sobre a nossa querida cidade. Com certeza. Antes da gente entrar, assim, efetivamente na nossa pauta, eu queria te dizer o seguinte: é muito bom te receber aqui, porque todo início de gestão, né, já é praxe da TV Câmara e o Câmara Aberta fazer uma série de entrevistas com o secretariado. Sim. E, infelizmente, no início do ano passado, em março, quando nós fizemos esse pool com todos os secretários, você não pôde estar aqui conosco. Acho que só você e o secretário de administração que não puderam estar presentes. Mas eu vou te fazer, mesmo assim, mesmo passado um ano, eu vou te fazer algumas perguntas que eu fiz para os teus colegas secretários na época. Perfeito. Como é que foi? Posso te chamar de tu? Fica à vontade. Como é que foi para ti enfrentar esse desafio de estar à frente de uma pasta tão importante, de tanta responsabilidade como é a Secretaria de Fazenda? Olha, é um desafio. Primeiro que eu costumo dizer que nós temos um currículo a zelar, né? Tem alguns, e não é demérito nem mérito, tem alguns cargos de secretário que a pessoa faz parte do mundo político, foi um vereador, foi candidato a algo. Não é o meu caso, eu não vim dessa esfera eleitoral. Claro que quando a gente está na esfera política, a gente acaba participando, mas eu não fui candidato. Então, o meu caso de entrar na Secretaria da Fazenda foi uma escolha do prefeito pelo currículo e pela capacidade de gestão, enfim, pelo que eu já realizei em outras oportunidades. Mas sim, assumir a Secretaria da Fazenda de Itajaí é, até o momento, o maior desafio da minha vida, pelo fato de que a potência que é Itajaí... Uma das maiores economias do Sul, né? Está brigando ali com Joinville para ser a maior de Santa Catarina e é uma das maiores do sul do Brasil. E claro, eu sou de Itajaí. Eu nasci aqui, eu tenho a minha família, os meus amigos aqui, então eu tenho 37 anos, a minha vida foi construída aqui. Então é um desafio redobrado pelo fato de que não podemos errar, né? Se errar, se fazer algo que desaponte a nossa população, isso acaba afetando a minha vida como um todo. Então, Sim. por isso que a gente se esmera em dobro pelo fato de dar um retorno àqueles que confiam na gente e também preservar o nosso currículo, construir algo positivo. Né? E falando em currículo, Rodrigo, você já citou que essa não é a tua primeira vez no sistema público. Quais outros cargos ou entidades você contribuiu? Sim. Eu já tinha trabalhado aqui na Prefeitura de Itajaí em governos anteriores, né, no governo do prefeito Jandir Bellini, nos últimos 8 anos que ele foi, né, entre 2009 e 2016, tive algumas funções na Procuradoria do município e na Controladoria. E nos últimos 3 anos ali daquela gestão, acabei participando da Procuradoria Fiscal, sou advogado de formação, e muito ligado à questão fazendária e tributária também. E aí, em 2019, eu fui convidado para ir para Navegantes como secretário de Desenvolvimento Econômico e Receita. Então já teve também um cargo mais ligado, que dá para você dar uma indicação política, né? Além de um cargo técnico. Lá em Navegantes, eu cuidava da arrecadação do município, assim como em Itajaí, né? Faz parte de toda a arrecadação. E lá também tinha a esfera de desenvolvimento econômico, que era da minha alçada também. Fiquei lá 6 anos, 2 prefeitos.
Então, o prefeito Emílio e o prefeito Liba. Então, claro, a gente desempenha uma boa função, a gente espera, né, e acaba sendo reconhecido. Estamos no meio político, mas as vezes que eu ocupei cargo sempre foi a questão da capacidade que foi analisada. Você é da área jurídica, advogado de formação. A experiência na área. Uhum. E sempre trabalhou ou gostou dessa área tributária, sim, pelo que eu estou entendendo. Eu sou advogado, formado aqui pela Univale e tenho uma especialização em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Fiz lá, formado em 2017. Então, sou da área tributária e por isso que parei onde estou. Muito bom saber assim que lógico, é uma indicação política, uma escolha do prefeito, mas eu acho que o teu currículo, a parte técnica, você ser um técnico para essa área foi fundamental na tua escolha, né? Certamente, certamente. Eu recebi o convite do prefeito Robson, a quem a gente tem muita gratidão, pelo desafio e pelo que é estar à frente da fazenda da minha cidade, que é uma das maiores do Brasil, como a gente já falou. Mas certamente esse convite vem a calhar com a escolha profissional que eu fiz e também, claro, eu não estou aqui em nenhum momento falando, nós estamos no meio político, né? Eu não estou ali enquanto candidato, mas viabilizar a correta gestão financeira do município ajuda a viabilizar financeiramente os projetos do prefeito, o projeto político do prefeito. Então, todas as decisões que são tomadas na esfera política, elas têm reflexo e têm respaldo financeiro por causa que a fazenda é essencial nesse com base na gestão financeira do município, como é que está arrecadando e como é que vai gastar. Né? Falando isso, parece que está muito bem, né? Porque a gente começou aqui com essa notícia, né, dessa nota A para Itajaí, num quesito tão importante que nós somos bons pagadores. Exato. Né? Para vocês que são os responsáveis pelos cofres de Itajaí, o que significa esse reconhecimento do Tesouro Nacional? O Tesouro Nacional, ele classifica todos os municípios e todos os estados com essa nota, A, B, C, D. Nós estamos em nota A e a gente já tem a perspectiva de ali na frente subir para A+, que digamos, o 10 com estrelinhas, como a gente diz na escola, né? Significa que é um selo de competência, um selo de que a gestão fiscal do município está no caminho certo. Nós estamos arrecadando, a economia está crescendo, a receita está se comportando bem. Por outro lado, o município também tem uma correta gestão da despesa. Está controlando o crescimento da despesa e consegue o quê? Consegue aquilo que você falou na abertura do programa, a poupança corrente, que é o quanto nós economizamos no ano. Consegue ter liquidez, né? o caixa disponível. E consegue também, nós estamos fazendo agora, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores e a Câmara lida muito com os servidores públicos, nós estamos fazendo um trabalho de grande profissionalização e melhoria da contabilidade pública do município, que já são excelentes profissionais, nós temos profissionais de altíssimo nível na nossa contabilidade pública, mas nós estamos atacando alguns pontos que nós podemos chegar à nota máxima. Então, um dos critérios da CAPAG, nota A, é o ranking do SICONF. O que é o ranking? O que é o SICONF? É o sistema que consolida a consolidação financeira do país, né? Então, é onde consolida todos os 5.560 municípios, os 27 estados e a União, a contabilidade do país. E ali tem as regras estabelecidas do que deve ser seguido. Nós, quando assumimos o governo no ano passado, nós tínhamos cumprimento de 88% dessas obrigações contábeis, que já é um número razoável. Nós vamos alcançar agora, já temos as projeções para 98%. E o que coloca Itajaí entre as cidades também mais avançadas em termos de profissionalização da contabilidade pública. É um assunto técnico, é um assunto que... Mas que se reflete exatamente nessa questão da boa gestão da cidade. Da boa gestão, por quê? Porque dá segurança para o gestor, para o prefeito, para todos os demais secretários,
para os vereadores que estão aqui tomando decisões, da segurança na tomada de decisão. Olha, como que eu vou investir esse valor, qual a área que está precisando mais para ter dinheiro para fazer o que precisa. Nós estamos respeitando os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa está sendo contabilizada corretamente, a receita está sendo contabilizada corretamente, nós estamos aprovando nossas contas no Tribunal de Contas. Na hora de aprovar um financiamento, qualquer financiamento que o município vá contrair, ele precisa ter aprovação da Secretaria do Tesouro Nacional. Quando eu tenho essa nota A, esse ranking que diz que nós estamos cumprindo 98% das obrigações contábeis, facilita a aprovação de um financiamento, facilita negociar com um banco, com o Banco do Brasil, com a Caixa, com o BNDES, com uma instituição estrangeira, como já aconteceu aqui em Itajaí com o Fomplata. Então, é um selo de qualidade, dá a base para os gestores fazerem a correta política pública. E assim, falaste agora há pouco nessa questão de que vocês estão fazendo várias medidas exatamente para melhorar, para tornar ainda mais transparente, mais rápida também todos os processos dentro da Secretaria de Fazenda. E isso se reflete também na boa gestão da cidade, mas também é bom para o contribuinte, né? Porque ele tem mais clareza daquilo que ele precisa pagar e do resultado que ele vai ter. Com certeza. O trabalho de transparência, ele avança em diversas frentes de trabalho, né? Desde o contribuinte poder fazer um requerimento online e ter auditabilidade disso, o requerimento, eu protocolei, está com quem, quanto tempo está demorando, qual é a resposta, está tudo ali registrado, não está perdido em papel na gaveta de alguém, né? Mas desde também da digitalização do governo e da transparência como um todo, até em processos internos, né? Nós estamos trabalhando na implementação, nos próximos meses vai acontecer a implementação de um novo sistema de gestão de documentos no município. Isso dá total transparência aos dados, todos os dados contábeis do município hoje são em tempo real enviados ao Tribunal de Contas do Estado. A auditoria fiscal do município, que é a parte tributária, também vem nos auxiliando e vem prestando um excelente trabalho com uma nova visão. A auditoria fiscal ela não está ali apenas para fiscalizar, claro que é a sua função, mas também está para fazer a boa conformidade tributária, entender o que o contribuinte precisa. Não estamos ali enquanto agentes públicos no sentido de punir o contribuinte, e sim viabilizar que ele cumpra suas obrigações tributárias em dia. Então é todo um trabalho de reestruturação de fluxos, de cultura, de pensamento, e para viabilizar esse novo momento de Itajaí, graças a Deus a gente está colhendo os frutos, ainda tem muito mais para fazer, mas está avançando. E assim, na tua opinião, isso acabou já se refletindo numa boa arrecadação, porque Itajaí tem um orçamento fabuloso, né? Passa fácil de 2 bilhões de reais. 3,5. Pois é. E assim, só no ano passado foram arrecadados, né? Teve superávit orçamentário de 516 milhões. Exato. Na época da apresentação das contas, né? Das contas do ano, relativas ao ano passado, que foi aqui numa audiência pública aqui na Câmara, no dia você concedeu uma entrevista aqui para a TV, né, e falou para o meu colega jornalista, que isso iria se refletir com certeza no nível de investimento e que essa segurança dessa arrecadação mais forte é também fruto do trabalho de toda essa organização, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá, qual foi o desafio que o prefeito Robson, o Rubens, encontraram quando assumiram? Itajaí é uma cidade rica em termos de arrecadação, como você falou, ao longo de muitos anos, cada ano vai crescendo um pouquinho mais. E a sensação que se tinha na cidade quando entrou esse governo cadê as obras? Havia um grande descontentamento com a manutenção da cidade, com o cuidado com a cidade mesmo, né? Desde o asfalto, desde a praça, desde o matinho no canteiro até novas escolas, mais de uma década sem nenhuma nova escola, enfim, a saúde também com a sua estrutura bastante defasada. O diagnóstico, nós precisamos voltar a investir. Não é arrecadar e deixar o dinheiro se diluir na máquina pública.
se diluir apenas em folha de pagamento, em contratos, em qualquer tipo de despesa que exista na máquina pública. Precisamos ter a gestão para economizar e ter capacidade de fazer projeto desde o escopo da ideia, mas também projeto de engenharia, fazer licitação, contratar, executar, fiscalizar, pagar. É um processo longo, né? Entregar em forma de obras, de infraestrutura, aquilo que o contribuinte ajuda a fazer para o município, né? Exato, porque qual é o desafio, né? Itajaí cresceu muito a sua população na última década. O censo apontou ali um crescimento de mais de 40% na população e continua crescendo. A gente vê a cada dia novos migrantes vindo para cá e são muito bem-vindos. Mas se não ocorrerem investimentos, a infraestrutura da cidade vai colapsar em algum momento. A saúde pode colapsar, a educação pode colapsar. Então a cidade precisa voltar a investir. O que tínhamos que fazer, o que o prefeito determinou que nós fizéssemos nesse início de mandato? Precisamos recuperar a capacidade financeira do município, fazer um reajuste de contas, controlar a despesa no início do mandato, para ter uma sobra de caixa, que é o que aconteceu, como você falou. Enquanto isso, estão sendo gestados os projetos. E agora parte para as licitações e para as execuções, né? E com certeza. Rodrigo, a gente tem que fazer um pequeno intervalo aqui, né? Até para a gente tomar uma água com mais tranquilidade. E na volta, a gente tem muito assunto para falar, principalmente pelas inovações que a Secretaria de Fazenda está fazendo, não apenas na própria secretaria, mas como também na questão da arrecadação, nos tributos e modificações aí no IPTU. A gente vem com o IPTU aí também, tem muita gente reclamando, mas vamos ver, vamos esperar para ver. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o Câmara Aberta, que hoje entrevista o Rodrigo Silveira, secretário da Fazenda de Itajaí. Rodrigo, a gente terminou o primeiro bloco, né, falando dessa arrecadação recorde que vem tendo ano após ano Itajaí e com o dinheiro sobrando para novos investimentos. E a gente também falou que várias coisas foram feitas para agilizar todos os processos dentro da Secretaria de Fazenda e na Prefeitura como um todo para bem atender ao contribuinte. Uma dessas coisas que aconteceu foi o fim da taxa de expediente. Isso pode ser considerado uma renúncia, renúncia fiscal ou o valor é tão, digamos assim, irrisório que faz toda a diferença para o contribuinte, mas nem tanta no caixa da Prefeitura? Não, é um valor irrisório e só dava dor de cabeça para o contribuinte, que está ali querendo tirar uma certidão, tirar um espelho cadastral, uma certidão de confrontantes, né, na parte de cadastro imobiliário, precisava emitir a taxa, pagar a taxa, aguardar compensar a taxa para depois ter a resposta do protocolo. Isso tudo era presencialmente, no papel, no balcão, para quando ter a resposta, ter que voltar na prefeitura para pegar de novo a resposta. Então, o que nós fizemos? Nós jogamos tudo para a prova digital, ferramenta online, claro que continuamos atendendo presencialmente quem vai na prefeitura, mas não precisa mais, pode emitir tudo online via prova digital. Algumas certidões já estão, inclusive, automatizadas, não precisa nem abrir protocolo no sentido de ir lá, preencher requerimento, algumas entrar no sistema e emitir. Então, isso elimina a necessidade da taxa de expediente, na medida que a taxa ela é uma contraprestação por um serviço que um servidor está prestando para você. Se nós estamos automatizando isso,
Não tem necessidade da taxa. Não tem necessidade da taxa e também é um valor mínimo. Na verdade, vou te dizer, só atrapalhava. Para fins de arrecadação, não impactava nada para o município. Nadinha. É um exemplo de que, assim, muito pequeno, no sentido de um exemplo simples, mas um exemplo simples, mas que facilita a vida do contribuinte. De como nós vemos, o contribuinte ele tem que chegar na prefeitura e ter as portas abertas. O contribuinte, para nós, poder público, na função pública, o contribuinte é o nosso cliente. Então, ele tem que ser bem recebido e bem atendido e ter a sua demanda resolvida com a maior rapidez e facilidade possível. E vocês estão migrando tudo agora para a prova digital, né? Inclusive o cadastro imobiliário. Isso, o cadastro imobiliário que... Todos os processos vão poder ser feitos desde o início até... Todos os processos protocolados na prova digital. Se a pessoa quiser ir presencialmente, não tem problema, será atendida, mas quem quiser fazer de casa, tudo online, acabando com papel, pouco a pouco, a gente está nesse processo avançando, e inclusive para uma segurança jurídica também, tanto para o servidor público quanto para o contribuinte. O que foi requerido está ali registrado, dá para auditar, dá para saber, e o que foi decidido por aquele servidor público ali também está ali registrado. Então, novamente, voltando ao que a gente falou no bloco anterior, é transparência. É transparência e também celeridade, né? Porque a gente consegue acompanhar quantos processos tem, fazer uma gestão de processos, quanto tempo o processo está parado, com quem está, e isso é bom para todo mundo. Isso também facilita a fiscalização, por exemplo, digamos assim, vou te dar um exemplo aqui da Câmara de Vereadores, que os vereadores, uma das principais atribuições é exatamente a questão da fiscalização. Também facilita no caso deles, por exemplo, digamos que ele chegue e quer saber quantas novas empresas estão vindo se instalar na cidade, em que pé que está. Isso tudo facilita também. Facilita levantamento de dados, gestão de processos, isso tudo facilita. É justamente essa a intenção de a gente partir para a digitalização das ações do poder público. Não tem cabimento nós, em 2026, com a inteligência artificial revolucionando o mundo, exigindo que o contribuinte apresente um comprovante de pagamento para o pagamento de uma taxa de expediente no balcão da prefeitura. Então, é isso tudo que a gente está transformando, a forma como o poder público se relaciona com o contribuinte também. E isso em todas as áreas, né? Por exemplo, recentemente eu até estive contigo no teu gabinete lá na secretaria, fazendo uma entrevista sobre um caso muito específico que são dos agricultores. E esses agricultores têm que apresentar uma série de documentos, seja diretamente para vocês, ou seja, via Secretaria de Agricultura, exatamente para requerer alguma isenção por cuidar da mata nativa e também por ser um agricultor que está numa área agricultável que não vai ter incidência do IPTU. E você me disse o seguinte, agora tem a questão da autodeclaração. Isso também facilita, né, de ele colocar todos os documentos ali, não só ele, mas qualquer contribuinte, por exemplo, alguém que vai estar querendo fazer uma casa, ampliação de uma casa, tirar um alvará também, tudo pela prova digital, ou tem determinados processos que ainda necessariamente ele tem que apresentar o documento físico? Não, vamos lá. Por exemplo, aprovar um projeto de casa, de construção, como você citou, isso até já estava na prova digital há um tempo, já a Secretaria de Desenvolvimento Urbano já utiliza. A auditoria fiscal do município também, cada vez mais com mais processos online na prova digital. Agora o que nós avançamos foi para a parte mais administrativa, cadastro fiscal, parcelamento de dívida, hoje você consegue fazer via prova digital. Até o parcelamento. Até o parcelamento. Aí você exige, mas claro... dívida ativa, inclusive, ou não? Dívida ativa, inclusive. E aí você ali, obviamente, vai ter que assinar com um certificado digital, né? Mas se quiser, como eu digo, eu quero deixar claro, dá para fazer presencialmente também, né? Mas a ideia é essa. Para os agricultores, o processo de não incidência de IPTU, quando nós assumimos, ele estava em papel. E há casos onde o agricultor diz, eu protocolei aqui na data, sei lá quando, 2 anos atrás e não fizeram nada. Cadê? Ninguém acha. Quando você joga isso tudo para o sistema eletrônico, é só jogar o CPF da pessoa, acha.
não tem desvio, não tem sumiço de processo, e ali tem o requerimento da pessoa, a análise do servidor público defere ou indefere, e a exposição de motivos, e o contribuinte é cientificado online também, aí pode recorrer, aí segue a esfera recursal que a legislação tributária exige. E falando agora também essa questão do IPTU, que a gente até tocou, do IPTU da zona rural, parece estranho, IPTU da zona rural, mas a gente explica. É que, na verdade, foi feita uma adequação na planta básica de valores aqui da cidade e também várias áreas, vocês fizeram um estudo para isso, várias áreas que hoje estão urbanizadas eram ainda conhecidas ou ainda tinha muita agricultura. Né? E como é que isso impactou, no caso, a arrecadação e a transformação, até para conseguir essas isenções? Só uma pequena correçãozinha, nós não alteramos a planta de valores, tá? Não foi alterada a planta de valores. O que aconteceu? Principalmente quando a gente diz o IPTU da zona rural, né, que em tese não faz sentido. A gente chama de zona rural, mas não é mais. Em 2024 foi aprovado o plano diretor, ainda no governo anterior, novo zoneamento da cidade. E a zona urbana passou a atingir uma série de áreas que antes era considerada zona rural. Zona rural, ela não incide IPTU, ponto. Agora, zona urbana tem que incidir IPTU. Então, aqui Mas ainda tem muito proprietário rural que está numa zona que hoje é considerada urbanizada. Exato, é isso que eu ia falar agora. Então, tem muitos agricultores que, de fato, são produtores rurais, que o novo zoneamento disse que isso aqui é zona urbana. Mas, se você é produtor rural, você tem direito a não pagar o IPTU, né? Então, são os casos de quê? De não incidência de IPTU. O contribuinte apresenta suas notas fiscais, os comprovantes ali de que ele é um produtor primário, né? Um produtor agrícola, pecuário, enfim. E a Secretaria de Agricultura passa pela Agricultura, que também dá uma chancela de que ele é produtor, e vai para a Secretaria da Fazenda, que, não, de fato, ele é produtor, tem direito à não incidência do IPTU. Aí ele paga o ITR para o governo federal, Imposto Territorial Rural. O que é que nós ampliamos esse ano, que passou aqui pela Câmara de Vereadores em janeiro? Nós corrigimos uma distorção. Muitas áreas dessas que eram rurais e viraram zoneamento urbano, o IPTU ficou muito alto. E por que ficou alto? São glebas. A gente está falando do interior de Itajaí, né? BR-101 a oeste, até Brusque. Então você tem as grandes faixas de terra ali, que às vezes sobe o morro, tem uma mata nativa, não é explorado aquilo ali. Inclusive é interesse nosso que fique inexplorado, por exemplo, as encostas de morro, para a preservação da natureza. E ao mesmo tempo aquela pessoa que está ali, ela não está usufruindo economicamente daquilo ali. Então, mas aí ela pode receber essa isenção... Aí nós criamos a isenção pela preservação da mata nativa. Sobre aquele trecho que está preservado. Que está preservado, exato. Já existia a isenção de área de preservação permanente, tá? Que a lei estipula o que é área de preservação permanente. Isso já existia. Nós ampliamos o conceito, nós criamos agora a isenção para mata nativa preservada. Não necessariamente é área de preservação permanente. Ele poderia desmatar ali, claro, com as licenças ambientais, poderia desmatar, construir, fazer loteamento, mas é interesse da população toda que aquela mata também seja preservada. Mas né? Como ele está preservando esse morro, pode ser morro, como pode não ser, né? Pode ser planície, mas a grande maioria é morro. Como ele está preservando, nós estamos reconhecendo que ele não está explorando economicamente e está preservando o meio ambiente e passa a fazer jus da isenção. Mas agora vamos entrar no assuntinho espinhoso. IPTU, não apenas o pessoal da área rural, mas teve muitas áreas aqui dentro de Itajaí, áreas já de urbanidade antiga, como, por exemplo, fazenda e fazendinha, que teve bastante reclamação de IPTU vindo muito acima do que estava costumeiramente sendo cobrado. Por que isso se deu se não foi mexido
na planta de valores. Não foi, de fato, não foi mexido na planta de valores. O que aconteceu? O governo anterior ainda, e nós assumimos com esse trabalho em andamento, contratou uma empresa para fazer o recadastramento dos imóveis. Então, o que acontece? Muitos contribuintes, eles não atualizaram o seu cadastro na prefeitura. Lá, vou dar um exemplo hipotético aqui, lá constava uma casa de 70 metros quadrados, mas você passa no cadastro da prefeitura, mas você passa no local hoje, já tem uma sala comercial de 1.500 metros quadrados, né? Um exemplo hipotético. Ele construiu, eventualmente não tirou o habite, não atualizou o cadastro da prefeitura, mas está lá, está operando ou está morando numa residência muito maior. Então, foi feito já no governo anterior, né, uma contratação de uma empresa para identificar imóveis em algumas regiões da cidade, não foi na cidade inteira, que estejam desatualizados. São imóveis que a pessoa está habitando ou tem a empresa trabalhando, ou seja, são imóveis que estão ali funcionando, certo? E aí nós assumimos esse passivo e tivemos que lançar no cadastro imobiliário. Então, se nós não lançássemos, incorreríamos em renúncia de receita, porque não é justo você que tem a sua casa com projeto aprovado, habite tirado, você foi e atualizou, você cumpre todas as obrigações, você paga o IPTU. O seu vizinho que tem uma casa igual, não atualizou na prefeitura e paga muito menos, né? Então, essa questão de atualização cadastral do imóvel é uma questão de justiça fiscal para corrigir distorções. Claro que não exime, eventualmente, foi uma empresa terceirizada que fez esse levantamento. Pode ter ocorrido em algum momento algum erro de análise, né, do imóvel em si e o contribuinte. Nós estamos até hoje recebendo lá, mas dentro do contingente que foi atualizado, foi muito pouco. O contribuinte tem direito a entrar com um pedido de reconsideração, demonstrar que meu imóvel não tem 300 metros quadrados, tem 180. Então, é feita a reanálise do imóvel e o IPTU é recalculado. Então tem como ver, eventualmente... Se houve algum erro... Se houve o erro, a prefeitura, a Secretaria de Fazenda vai reconsiderar? Pode, com certeza, tem que reconsiderar. Se houve um erro de lançamento da metragem do imóvel, da característica do imóvel, né, é recalculado o IPTU dessa pessoa. Claro que ela tem que comprovar, né? E vocês têm uma estimativa de quantos dessas reclamações realmente tinham fundamento, por exemplo? O último levantamento que eu fiz, faz uns 15 dias, não chegou a 3%. Ou seja, de todos os pedidos. A maior parte era só griteiro. A gente entende, porque eu não sou só secretário de Fazenda, eu sou contribuinte também, eu sou um cidadão que paga o imposto. Ninguém gosta de pagar imposto, é normal isso. Mas muitos cidadãos que reclamam, levei um susto, é normal. Ano passado eu pagava 300, agora veio 800. O que aconteceu? O prefeito aumentou o IPTU. Chega lá na prefeitura reclamando, aí verifica, está aqui o seu cadastro, é assim ou não é? De fato, eu tenho essa casa com essa metragem. Então, na verdade, essa pessoa já deveria estar pagando o IPTU mais alto há muito tempo. E aí a grande maioria entende, aí passa um pouquinho da raiva, vai embora, mas vai conformado. Porque é uma questão de justiça. É uma questão de justiça tributária com quem está ali pagando certinho. Exato. Né, e mantém tudo sempre atualizado. Né? Exatamente. Pessoal, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo, mas a gente ainda tem assunto para debater aqui com o Rodrigo Silveira, viu? Não saia daí que ainda tem muito assunto interessante. É só o tempo tomar uma aguinha. A gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui para este que é o último bloco do Câmara Aberta com o Rodrigo Silveira, por enquanto, né? Porque você ainda vai voltar aqui para
Tem muito assunto, acho que a gente nem vai esgotar nossa pauta hoje. Estou gostando, pode me chamar mais. Rodrigo, acho que hoje nós estamos gravando aqui, é dia 25 de março, mas não sei se foi nessa semana ou se foi na semana anterior. Tu fizeste uma palestra lá para os agricultores, lá no Parque do Agricultor, falando sobre reforma tributária para esses agricultores. O que foi tratado nessa palestra? Nós recebemos, foi terça-feira passada, dia 17, nós recebemos uma demanda, muitos agricultores procuraram a Secretaria de Agricultura, que por si procurou a Fazenda para explicar. Os agricultores estavam meio perdidos no sentido, o que vai acontecer? Com a reforma tributária. Com a reforma tributária. Muitos contadores procurando os agricultores para vender seus serviços, prestar orientações. E o cerne da questão surgiu de uma dúvida sobre CNPJ. Pô, nós agricultores, que somos pessoas físicas, produtores rurais, teremos que abrir CNPJ e trabalhar como empresa, né? E terão? Aí fomos lá para explicar, tirar essa dúvida que eu já vou te responder, e também fizemos um panorama geral da reforma tributária, inclusive para acalmar as pessoas. Vai mudar tudo, mas ao mesmo tempo temos tempo, tem um cronograma a ser seguido, não vai mudar amanhã, não vai mudar mês que vem, são anos ainda de transição da reforma tributária. Sobre o CNPJ, que nós fomos esclarecer, né? Os agricultores receberão um CNPJ, tá? que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas será um CNPJ para pessoa física. E foi assim que a legislação, a reforma tributária estabeleceu. São produtores rurais que trabalham como pessoa física, que eles vão receber um número. Vamos considerar o CNPJ como um número cadastral, para operacionalizar a emissão de notas dentro do novo sistema de emissão de notas fiscais que está sendo implementado no Brasil pelo Comitê Gestor do IBS. Esse número de CNPJ implica em ter uma contabilidade, abrir uma empresa, escriturar, né, tudo que a gestão de uma empresa envolve? Não implica. É só um número cadastral, e fomos prestar esse esclarecimento para os agricultores lá, para fins de acalmar todo mundo também, porque já estava todo mundo correndo para abrir um CNPJ. Claro que não impede. Quem quer abrir um CNPJ, quer se profissionalizar, quer entrar na cadeia de fornecimento de produtos agrícolas, agropecuários, né? Tem total liberdade, inclusive é incentivado a isso, né? É importante que as pessoas se profissionalizem e façam um plano de trabalho para aumentar a sua atividade econômica. Mas não há obrigação para aqueles agricultores que querem se manter como produção familiar, né? Agricultura familiar, pequena produção. E no momento que tem esse CNPJ alternativo, digamos assim, para o agricultor, isso em algum momento, nesse planejamento da reforma tributária, vai impactar também no nível de imposto que ele vai pagar ou não? De imposto, assim, por exemplo, digamos que esse ICMS, ele vende lá, ele tem uma produção, sei lá, de hortaliça. Vamos colocar um produtor de hortaliças, que ele vende aqui para os mercadinhos. Como é que vai ficar a vida desse contribuinte? Ele vai ter que pagar mais imposto ou não? Esse pequeno agricultor, a gente está falando aqui de Itajaí, de pequenos agricultores. Nós não temos uma grande fazenda de soja em Itajaí, né? Principalmente para o pessoal ali da colônia japonesa. Exatamente. Né? Eles já não pagam ICMS, tá? O ICMS, eles emitem a nota de produtor e vai como isento lá o ICMS. E vai continuar assim. O que muda? Muda a dinâmica econômica. Traduza, por favor. Vou explicar. A dinâmica da atividade econômica. Vamos lá. O atual sistema, ICMS, ele é cobrado na origem, de onde sai a mercadoria, né? Uma parte na origem, uma parte no destino. É uma salada. O novo sistema, ele passa a ser no destino. Quem vai pagar o imposto é quem está comprando, tá? Então, aquele agricultor que quer se profissionalizar, eu planto hortaliças,
mas eu quero fornecer para uma cooperativa que vai beneficiar para vender para o supermercado, para vender para mim e para ti que vamos ali no supermercado comprar. O imposto ele é não cumulativo, significa que quem está comprando sempre quer que a pessoa que te vendeu também tenha pago o imposto, porque ele vai pagar menos. Vou dar um exemplo. Eu estou no supermercado, vou comprar 1 litro de leite e vamos supor que, vou arredondar aqui, o litro de leite é 5 e eu tenho mais R$2 de imposto. Tá? Vai sair na nota fiscal que eu vou tirar no supermercado. R$7, 5 do leite, 2 de imposto. Mas eu só vou pagar a diferença, porque a indústria de leite já pagou 80 centavos, o produtor já pagou um pouquinho mais. Isso é o que se chama de substituição fiscal? Chama-se, é a não cumulatividade que se chama, tá? Você paga pela diferença que não foi paga. Então, o litro de leite vai ter, hipoteticamente, eu não tenho esse dado agora, mas vou dar um número hipotético, vai ser até isento, mas vai ser isento do imposto, mas vamos supor que sofresse a incidência. Teria um imposto de 2,80, 28%. 28%. É 28% sobre tudo, a cadeia inteira, que é o que vai sair na nota fiscal do consumidor final. Então, vai abatendo o que cada um pagou nas suas etapas. Por que eu estou falando isso? Porque quem está comprando vai querer que quem vendeu esteja regular. Então, as pessoas vão se autofiscalizar, como é na Europa, como é em outros países que já tem o IVA, Imposto de Valor Agregado. As pessoas buscam cumprir a obrigação tributária porque, no fim, sai mais barato para todo mundo. É complicado de entender isso aí, mas assim, você deu essa palestra, imagino que não vai ficar só nessa. Não. E vocês têm algum planejamento dessa educação a respeito da tributação também extensiva, não apenas sobre a reforma tributária em si, mas sobre a arrecadação e tudo mais de Itajaí, os impostos que tem que pagar, a forma como acontece, também para outros setores que não apenas o pessoal da agricultura? Vamos lá, falando da reforma tributária, primeiro, a reforma tributária ela não está pronta. Foi aprovada a emenda constitucional, foi aprovada a lei complementar, agora foi instituído o comitê gestor do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, lá em Brasília. Ainda vem toda uma série de regulamentações. Como é que vai funcionar a nota fiscal, como é que vai abater, como é que não vai abater, tudo isso que eu te expliquei aqui é o conceito da reforma. Mas na prática, como é que eu entro no sistema para fazer isso ou aquilo? Não se sabe ainda, porque está sendo desenvolvido. Vai vir uma série de regulamentações e, naturalmente, a Prefeitura, a Secretaria da Fazenda, vai estar junto dos setores que demandarem, né? Claro. Nós temos uma ótima relação com os contadores da nossa cidade, com o SESCOM, com toda a classe contábil da cidade. Estamos trabalhando com eles também, prestando esclarecimentos, porque é uma novidade tanto para o setor público quanto para o setor privado. Para os próprios contadores, está todo mundo aprendendo e desenvolvendo em conjunto. E o primeiro ano de mandato foi um ano de muita estruturação, colocar a casa em ordem, né, como nós falamos ali anteriormente. Agora entra uma fase mais prática mesmo de conversar com a sociedade, conversar com os setores que nos demandarem. Teremos novas reuniões com os agricultores quando necessário, quando tivermos novidades, e assim como outros setores que nos procurarem também. No teu planejamento, assim, qual seria, talvez, além dos agricultores, um setor mais carente exatamente dessa orientação? Não, é uma questão, orientação, como vai funcionar na prática, né? Todo mundo está... Todo mundo precisa. Eu não sabia nada. Todo mundo precisa, todos os setores. Mas, assim, existem alguns setores da nossa cidade que são importantes para a nossa arrecadação. Eu estou dando aspectos aqui positivos da reforma tributária, mas ela vai nos trazer, tem um aspecto muito negativo para Itajaí. Ela vai reduzir a receita de Itajaí. Hoje nós somos muito beneficiados pelo modelo do ICMS, que é o atual. O ICMS Santa Catarina tem uma série de benefícios fiscais para importação, basicamente, e como nós temos o porto, as empresas se instalaram em Itajaí para faturar por aqui, emitir a nota fiscal por aqui,
né, e operar toda essa cadeia logística que trabalha na cidade. E como essa mudança vai interferir? Exato. Então, a tributação, ela vai, a repartição das receitas, porque uma coisa é a tributação para o contribuinte. Ele pagou, morreu o assunto. Cai no caixa geral do governo, do governo enquanto Brasil, né? União, estados e municípios. Quanto que vai para cada um? Quanto que vai para cada estado? Quanto que vai para cada um dos 5.560 municípios? Aí tem regras de distribuição que vão ser diferentes do ICMS. E E vocês já projetam que Itajaí perde a arrecadação com isso? Nessa projeção nós temos uma estimativa em valores financeiros de 400 milhões de reais ao ano, que em 2033 nós teríamos a menos. Então é um forte impacto no caixa do município e por isso que nós estamos fazendo esse trabalho de ajuste fiscal, de trabalhar com sobra nesse governo. Nós temos que trabalhar com sobra para se reverter em investimentos, que vai fazer a roda da economia girar, e é um círculo virtuoso, que aí no fim a própria cidade arrecada mais. Nós não podemos consumir tudo em folha de pagamento, em benefícios, em contratos, em manutenção da máquina, porque na hora que entrar a reforma tributária não vai ter como pagar. Então, nós temos que trabalhar com investimentos para fazer a cidade crescer. Esse é o nosso desafio e o prefeito está muito responsável quanto a isso, porque se você tem dinheiro em caixa, é muito fácil você gastar, distribuir benefícios para servidores, inchar a máquina, e é politicamente muito positivo. Só que não dá mais. Nós temos a reforma tributária batendo a porta, por isso que nós estamos trabalhando com equilíbrio fiscal, responsabilidade, planejando não 3 anos, 4 anos de governo, ou eventualmente 8, se ele for reeleito, vamos trabalhar para isso, mas planejando a próxima década, porque não adianta o prefeito ter um excelente mandato e entregar a prefeitura com dificuldades financeiras. Nós queremos entregar uma prefeitura equilibrada para o próximo gestor poder gerir a cidade. E aí vocês têm que fazer um planejamento financeiro bem interessante, porque, por exemplo, como a gente falou lá no início, a cidade não para de crescer, ela está crescendo uma média absurda de ser, sei lá, 5%, 10% ao ano. Uhum. E precisa do serviço público precisa do servidor público para atender esse pessoal que está vindo aqui demandando serviços, demandando que tenha médico no posto de saúde, demandando que tenha professor na creche, que tenha professor na escola. Como que faz para balançar isso sem chegar lá no final da administração com essa máquina inchada? Cada dia é um desafio, porque de fato o cidadão ele precisa ter o serviço na sua região, na sua porta, a creche, a escola, o posto de saúde, as obras precisam rodar. E eu vou falar uma coisa que parece contraditória, mas que nós estamos conseguindo fazer. Nós estamos com equilíbrio fiscal, com superávit recorde, e o prefeito ainda assim nomeou mais de 500 servidores efetivos, principalmente na saúde e na educação. Para quê? Para avançar, reduzir inclusive terceirizações, ou o caso dos ACTs na educação. Nós estamos reduzindo ao máximo o ACT na educação e nomeando servidores concursados, porque o servidor concursado ele tem a vivência com a escola, ele vai poder trabalhar com qualidade da pedagogia ofertada ali para aquele aluno. O ACT, por melhor que seja, e existem excelentes profissionais que são ACT, mas ele está ali um dia, daqui a pouco não está mais, e é aquela rotatividade. Então, o prefeito tomou a iniciativa, vamos nomear por concurso, para a gente trabalhar na melhoria da qualidade da educação. E na saúde era uma promessa também do atual prefeito, que iria chamar todo aquele pessoal que passou no concurso lá de 2023. Está chamando, já chamou mais de 200, 300 do concurso, já efetivou. Então, e ainda assim estamos com equilíbrio fiscal, porque a gente economizou em outras áreas também. Tem mais um concurso aí que está para abrir, né? Guarda Municipal e Codetran, né? Não só isso, vai abrir para cargos administrativos, para a área da fazenda, para a engenharia, para o planejamento urbano, porque assim, não é só a escola, não é só o posto de saúde. A cidade cresceu tanto
e nós temos a mesma quantidade de engenheiros para fazer projeto de 20 anos atrás. Como é que tu faz dar vazão a isso? Nós precisamos estruturar a área administrativa da prefeitura também. Ainda bem que a gente tem dinheiro em caixa graças ao trabalho que vocês desenvolvem Hoje lá. temos, mas todo dia tem que tomar cuidado para isso. Rodrigo, olha, foi um prazer te receber aqui, muito bom conversar contigo, a gente sabe que o teu tempo é curto, que vocês estão lá trabalhando, né, sem parar, mas muito obrigada pela tua presença e, por favor, volte sempre, volte mais, porque a gente quer aprender aqui com você. Pode me chamar, adoro conversar, adoro expor o nosso trabalho, se deixar vira um podcast, toda semana aqui. A gente vai ter, novidade, a gente já vai te agendar para uma novidade que a gente está para fazer aqui na TV Câmara. Tá bom. Rodrigo, muitíssimo obrigada, viu? Eu que agradeço. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no Canal 14 ou no YouTube TV Câmara Itajaí ou ainda pelas redes sociais da Câmara de Vereadores pelo @Câmara Itajaí. No YouTube não se esqueça daquele nosso recadinho, tá? Curta as nossas publicações, se inscreva no nosso canal, continue fazendo a gente crescer e fazendo a boa e correta informação, circular. Até o próximo Câmara Aberta.